Atualmente, o Starlink bloqueou completamente o uso do Starlink pelo exército russo. Como resultado, cerca de 90% das unidades russas na linha de frente perderam a conexão de comunicação. É isso. Na Rússia, vários atentados contra figuras importantes têm ocorrido em sequência. Hoje vamos analisar isso em detalhes. Veja a seguir. O Starlink bloqueou o acesso ilegal à internet via satélite usado pelo exército russo, após negociações entre Mikhailo Fedorov, ministro da Defesa da Ucrânia, e Elon Musk. Recentemente, o exército russo estava usando o Starlink para comunicação entre suas unidades. Além disso, eles também estavam anexando terminais Starlink a drones para realizar ataques de precisão contra as forças ucranianas. Como os danos dos drones na guerra da Ucrânia são enormes, o país precisava bloqueá-los. Felizmente, Elon Musk atendeu ao pedido e bloqueou o acesso do exército russo. Uma lista branca foi criada para permitir acesso só a terminais aprovados pelo governo ucraniano, bloqueando o exército russo. Mesmo com vários terminais Starlink não registrados nas forças armadas ucranianas, o exército russo não poder usá-los foi um grande ganho. Eles programaram a internet para desconectar automaticamente em dispositivos que ultrapassam 75 km/h. Isso impediu o exército russo de usar o Starlink em drones ou mísseis rápidos. As forças russas contrabandeavam terminais Starlink por terceiros para burlar as sanções ocidentais. Eles usavam o Starlink que estava sendo fornecido à Ucrânia, porque o Starlink é realmente muito bom. Dizem que não havia nenhuma unidade na linha de frente que não usasse o Starlink. Mas, de repente, do dia para a noite, o Starlink simplesmente parou de funcionar. O exército russo ficou desorganizado na linha de frente e os ataques com drones logo foram restringidos. Sem comunicação entre as unidades, o comando e controle ficaram inviáveis. Relatos apontam que 90% das unidades russas na linha de frente perderam a conexão de imediato. Chegaram ao ponto de pedir doações de rádios walkie-talkie antigos. Para dar um exemplo, como a comunicação não funcionava bem por causa do Starlink. Perto de Kupiansk, houve vários casos de combates entre 5 soldados russos durante as batalhas. Isso aconteceu porque o sistema de guerra eletrônica russo, sem querer, acabou interferindo até mesmo nas comunicações dos próprios rádios russos. E há relatos de que, mesmo tentando estabelecer um novo sistema de comunicação, a situação só piorou. O pesquisador sênior Homley, do Instituto de Política Externa dos Estados Unidos, avaliou que esse fenômeno reduzirá significativamente a operação de robôs terrestres e de mísseis de médio alcance do exército russo. O Ministério da Defesa da Ucrânia considerou o bloqueio do Starlink eficaz. Elon Musk afirmou querer apoiar ainda mais a Ucrânia e disse no X que as ações para impedir o uso não autorizado do Starlink por russos estão funcionando, pedindo para ser avisado se algo mais for necessário. A Rússia entrou em estado de emergência. Alexei Zhuravlyov, primeiro vice-presidente do Comitê de Defesa da Duma da Rússia, disse à imprensa que depender de tecnologia ocidental foi imprudente e que as ações de Musk provaram que eles são nossos inimigos. Mas o exército russo não vai simplesmente ficar parado diante disso, certo? É verdade que os militares russos dependiam muito do Starlink, mas, ao mesmo tempo, eles sabiam que esse era um meio instável que poderia ser cortado a qualquer momento. Desde o início da guerra, a Rússia constrói sua própria rede de comunicação via satélite. A dúvida é se conseguirão lançar uma constelação como a Starlink, que cubra todo o campo de batalha. Os ativos de satélite que a Rússia possui são limitados em quantidade, e a capacidade de lançamento de satélites também não é tão eficiente como antes, devido a sanções e problemas orçamentários. Além disso, uma rede de satélites própria não se resume apenas a lançar satélites. É preciso ter toda a infraestrutura de retransmissão, sistemas de criptografia e distribuição de terminais. Muitos avaliam que, na situação de guerra atual, é difícil para a Rússia completar tudo isso em um curto período de tempo. Por isso, uma alternativa realista que a Rússia pode buscar é usar redes de satélite já existentes. E um exemplo típico disso são os modems celulares equipados com cartões chip ucranianos. Há indícios de que as forças russas tentaram manter comunicações táticas, ocupando estações base ou usando redes civis nas áreas ocupadas da Ucrânia, mas esse método é muito arriscado. Se o sinal for captado, a localização será revelada. Do ponto de vista das forças ucranianas, elas podem rastrear a localização da transmissão usando equipamentos de guerra eletrônica ou interceptação de sinais e, em seguida, realizar bombardeios ou ataques com drones. Na linha de frente, muitas vezes a localização é detectada no momento em que a comunicação é ativada, então há limitações para usá-la de forma segura. Outra opção é a comunicação sem voz, como walkie-talkies e rádios militares.
As forças russas buscaram mais rádios após o corte do Starlink, mas esse método é vulnerável em segurança. Com criptografia fraca, as forças ucranianas podem interceptar mensagens, e ondas de interferência podem interromper a comunicação. Embora a Rússia seja considerada uma potência em guerra eletrônica, por outro lado, isso também significa que a Ucrânia está fortalecendo continuamente suas capacidades de guerra eletrônica com o apoio do Ocidente. À medida que a guerra eletrônica se intensifica, as comunicações na linha de frente inevitavelmente se tornam mais caóticas. Por isso, dizem que as redes de comunicação com fio, usando cabos de fibra óptica, também estão sendo escolhidas como alternativa. Na verdade, as forças russas já tentaram várias vezes instalar cabos de fibra óptica em trincheiras e posições para manter as comunicações. As redes com fio têm a vantagem de reduzir o risco de interceptação de sinais e são relativamente resistentes à interferência de drones. No entanto, existe um problema fatal. A linha de frente sofre bombardeios frequentes, e reparar cabos cortados vira alvo imediato. Se a linha avança, tudo precisa ser reinstalado, exigindo sempre mão de obra e equipamentos, tornando o método caro a longo prazo. Na Ucrânia, prevê-se que a Rússia logo encontre outra alternativa de comunicação. Mesmo que a Rússia ache outra opção, será difícil alcançar a velocidade e estabilidade do Starlink. Isso é evidente na linha de frente. Drones perdem eficiência e ataques de artilharia respondem mais devagar. Não é uma mudança que vai virar o rumo da guerra da noite para o dia, mas esses pequenos inconvenientes, quando acumulados, inevitavelmente se tornam um grande peso para a capacidade de conduzir a guerra. Em uma guerra, a falta de balas é fatal, mas o momento em que uma ordem é transmitida com atraso pode causar danos muito maiores do que se imagina. Nessa situação, coisas estranhas estão acontecendo na Rússia. Em 6 de fevereiro, houve uma tentativa de assassinato ao vice-comandante da inteligência militar russa, tenente-general Vladimir Alexei F., em Moscou. Ele sobreviveu milagrosamente após ser atingido por vários tiros. Foram presos 3 suspeitos por esse atentado, e todos eles são russos. Um deles foi preso em Moscou, outro foi capturado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e o último teria fugido para a Ucrânia. Desde o começo da guerra na Ucrânia, já houve 4 tentativas de assassinato contra generais russos perto de Moscou. Se fosse só esse caso, eu nem faria um vídeo sobre isso. Em 6 de fevereiro, após a tentativa de assassinato do tenente-general Alexei F., o carro do major-general Alexander Blusov, aliado do ministro Shoigu, sofreu um acidente repentino por falha nos freios. Segundo reportagens locais, se o acidente tivesse ocorrido na rodovia, teria resultado em morte. Além disso, Yuri Sadovenko, ex-vice-ministro da Defesa e braço direito do ministro Shoigu, faleceu repentinamente devido a uma doença cardíaca em 25 de dezembro de 2025. Ele perdeu a vida de forma súbita, aos 56 anos, uma idade ainda jovem. A mídia britânica disse que Yuri Sadovenko, ex-vice-ministro da Defesa, não tinha problemas de saúde, o que torna a história suspeita. Muitos devem estar curiosos sobre esse ponto. Será que isso foi feito pela Ucrânia? Ou será que foi uma ação interna da Rússia, com Putin eliminando seus próprios aliados? Essa é a questão. Na verdade, ainda não foi devidamente confirmado quem causou esse incidente. Precisamos analisar os 2 cenários separadamente. Uma possibilidade é que a agência de inteligência da Ucrânia tenha entrado diretamente e realizado uma operação para atingir o coração da Rússia. A outra possibilidade é que, com o agravamento da luta pelo poder dentro da Rússia, tenha começado uma purga ou eliminação interna. Primeiro, analisemos a chance de uma operação ucraniana. Para a Ucrânia, já é difícil enfrentar o exército russo na linha de frente. Ainda assim, se seguirem tentando matar generais no centro de Moscou, pode ser uma estratégia mais política do que militar. Isso faz a liderança militar russa temer a falta de zona segura e sentir que seus comandantes podem ser alvos a qualquer momento, o que pode reduzir a moral na linha de frente e gerar desconfiança na cadeia de comando. Especialmente porque as tensões entre as agências de inteligência e o exército russo já são fortes, se esses incidentes continuarem acontecendo dentro de Moscou, é muito provável que a suspeita de quem é o traidor se espalhe e a coesão interna seja abalada. Para a Ucrânia, criar desconfiança entre a elite russa pode ser mais eficaz do que destruir tanques. Também não se pode descartar expurgos internos na Rússia. O aspecto mais estranho deste caso é que os suspeitos são russos. Se ficar claro que não foram agentes infiltrados de fora, mas sim pessoas de dentro que agiram, isso aumenta muito mais a possibilidade de uma luta pelo poder interna na Rússia do que de uma operação ucraniana. Chama ainda mais atenção que um dos suspeitos foi preso em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Dubai é um lugar onde o dinheiro dos oligarcas russos se concentra e é frequentemente usado como rota para fundos de guerra, dinheiro ilícito e fuga para o exterior. Se um suspeito foi preso em um lugar assim,
Não podemos deixar de suspeitar que houve algum tipo de negociação interna, envolvendo guerra e dinheiro. Também chama a atenção que após o incidente, várias pessoas ligadas ao grupo de Shoigu sofreram acidentes e mortes misteriosas em sequência. Quando isso se repete, é comum surgirem análises apontando que alguém enfraquece um grupo deliberadamente. Atualmente, por causa do Starlink, a situação na Rússia está realmente piorando. O que vocês acham da situação atual? Por favor, deixem seus comentários. Por aqui encerro o vídeo. Muito obrigado.